Foguetes, astronautas, satélites. Quando pensamos nisso, logo associamos a países como Estados Unidos e Rússia. Mas você sabia que o Brasil também tem um programa espacial? No Brasileiros do Mundo de hoje, você vai conhecer os esforços para que o nosso país se torne referência na área. Vai conhecer ainda uma iniciativa que permite o intercâmbio de estudantes e profissionais brasileiros nas maiores agências espaciais do mundo. E também nesta edição, a agenda cultural e o depoimento de uma brasileira que morou em 3 países. Há milhares de anos, o espaço já fascinava nossos antepassados e ainda hoje desperta a curiosidade de crianças e adultos. Vocês sabem o que faz um astronauta? Eles tentam descobrir vida em alguns planetas. Viaja pelo espaço para conhecer novos planetas e novas coisas. Só que menos em Marte, porque se ele pisar em Marte, pega fogo. Desde a década de 60, quando o homem fez a primeira viagem espacial, esse tema encanta o universo infantil. Prova disso foi a criação do personagem astronauta da Turma da Mônica, que ganhou as páginas dos gibis de Maurício de Souza ainda no começo dos anos 60. Pode sair, ela já se foi. Você me mete em cada uma. Afinal, por que o espaço mexe tanto com o imaginário das pessoas? Eu gosto de pensar que aqueles seres bem primitivos, ainda peludos, antes da Idade da Pedra até, quando olhavam para o céu noturno, deve ter feito a primeira pergunta astronômica: o que é isso? Ainda menino, o espaço já despertava a curiosidade do astrônomo Ayrton Lugarinho. Hoje, aos 62 anos de idade, ele lembra do tempo em que descobriu sua vocação. Tinha 10 anos de idade, meu pai me deu um livro chamado As Estrelas. E eu fiquei fascinado com aquele livro. Mas ele deve ter me dado esse livro porque eu já deveria demonstrar algum interesse, porque não deve ter saído do nada. Assim como Ayrton, o interesse do estudante Pedro Neme pelo espaço começou cedo. Com apenas 21 anos de idade, ele está prestes a fazer sua primeira viagem espacial. Pedro venceu um concurso da empresa aérea estrangeira KLM. Em 2015, embarca para o que pode ser a maior aventura de sua vida. A viagem vai durar 1 hora mais ou menos. O avião que está sendo pronto ainda vai decolar de Curaçao, que é uma ilha no Caribe. E depois retornar para o mesmo aeroporto. E aí eu vou ter mais ou menos uns 15 minutos daquela vista lá de cima do globo, né? E uns 6 minutos em gravidade zero. Estudante de engenharia elétrica da Universidade de Brasília, Pedro fez parte de sua graduação em Washington, nos Estados Unidos. Bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras do governo brasileiro, ele estagiou ainda na NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Fiz 10 meses de estágio na NASA, no Goddard Space Flight Center, que fica em Greenbelt, Maryland, e trabalhando no projeto de balão, no BET, e era um projeto que usava um interferômetro para observar as estrelas. Assim como Pedro, outros 150 estudantes e pesquisadores brasileiros partirão para o exterior até o final de 2014. É que o programa Ciências Sem Fronteiras lançou bolsas específicas para a área aeroespacial. O governo brasileiro fez acordo com as principais agências espaciais do mundo, onde esses profissionais irão atuar. O espectro de bolsas ele cobre todas as áreas, né? Então, desde a área do cientista até a área do técnico que conhece mais profundamente essas ações de, por exemplo, soldagem, fixação de peças, de materiais avançados e assim por diante. Ou seja, é atividade que é muito específica, que exige um tratamento consequentemente específico. O diretor da Agência Espacial Brasileira destaca a importância da experiência no exterior para o crescimento profissional dos estudantes e pesquisadores. Ele vai aprender como os projetos são conduzidos, ele vai ter acesso às tecnologias de ponta, ele vai ter acesso a laboratórios super avançados. Mas não é só isso. O investimento na área aeroespacial visa alavancar o Programa Espacial Brasileiro, que teve início ainda na década de 60 e está dividido em 3 eixos: a construção de satélites, o desenvolvimento de veículos lançadores de satélites e a instalação de centros de lançamento de satélites.
por que é tão importante para o Brasil desenvolver um programa espacial? Quinto maior país do mundo, com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de extensão territorial e 4 milhões e meio de extensão marítima. A chamada Amazônia Azul. O país precisa de monitoramento permanente. E a utilização de satélites é fundamental para isso. Esses instrumentos permitem ainda um maior controle da previsão do tempo, o que ajuda tanto no desenvolvimento da agricultura como na prevenção de desastres naturais, entre outras coisas. Quando você pensa, por exemplo, na questão de construir um satélite, onde você pensa na telecomunicação que você usa, nos circuitos internos, no princípio de você transmitir informação, receber informação. Então, tudo isso ajuda a desenvolver tecnologias dentro do Brasil que a gente não teria acesso se não estudasse essa área aeroespacial. Então, se você puder pensar, o fato de você falar no telefone celular, o fato de você assistir televisão, tudo isso é fruto de tecnologias que vieram, né, da área aeroespacial. E a sociedade brasileira ela poderia ser beneficiada com essas coisas bem simples do dia a dia, né? Avanços e desafios do Programa Espacial Brasileiro. Confira agora na entrevista. E para falar sobre o Programa Espacial Brasileiro, nós vamos conversar agora com o presidente da Agência Espacial Brasileira, José Raimundo Coelho. Presidente, o senhor pode traçar um breve histórico do Programa Espacial Brasileiro, como, quando e por qual motivo o Brasil resolveu investir nessa área? Olha, tem duas coisas relacionadas com espaço no Brasil. Primeiro, é a criação de instituições que operavam voltadas para o espaço, que isso se deu no início dos anos 60. Com a criação do INPE, também o Instituto Espacial da Aeronáutica, no DCTA, lá em São José dos Campos. Agora, o programa, como uma matéria, uma disciplina, ele realmente foi criado no início dos anos 80, por meio de uma estrutura chamada Missão Espacial Completa Brasileira, onde se previa o desenvolvimento de satélites, o desenvolvimento de um centro de lançamento, e o desenvolvimento de lançadores de satélites. E mais tarde, com a criação da Agência Espacial, esse programa, esse compromisso de Missão Espacial Completa Brasileira foi ampliado e criou-se então o Programa Nacional de Atividades Espaciais, que é o que vem conduzindo a política espacial no Brasil até hoje. Como foram as primeiras tentativas de lançamentos de foguetes e de satélites? Foram bem-sucedidas? Nós fazemos lançamentos de vários tipos de lançadores, digamos assim, né? Os lançadores nossos que são considerados estratégicos para o mundo todo são os chamados lançadores em órbitas suborbitais, em caminhos suborbitais. Tá certo? Nossos lançadores nesse segmento, eles são muito conhecidos e são muito importantes para certos tipos de aplicações. Portanto, ele não lança nenhum artefato em órbita, mas ele faz uma trajetória parabólica que permite um certo momento de uma sensação de microgravidade que é muito bom para as pesquisas do mundo todo. Agora, os nossos lançadores de satélites ou cargas úteis em órbita, eles ainda estão em desenvolvimento. Já houve 3 testes desses lançadores e agora nós estamos prevendo para o final deste ano mais um teste, e para o ano 2015, 2016, um teste super importante do chamado VLS-1. VLS é um Veículo Espacial Lançamento. O VLS-1, então, vai ter um teste importante em 2015, 2016. No dia 22 de agosto desse ano, faz 10 anos do acidente da base de Alcântara, no Maranhão. Na ocasião, morreram 21 brasileiros. O que o Brasil aprendeu com esse episódio, presidente? Olha, a gente tenta aprender coisas de qualquer tipo de episódio, de qualquer tipo de evento. É muito lastimável que isso tenha acontecido na nossa história, do nosso programa espacial brasileiro. Evidentemente, a lição que temos é uma lição muito voltada e uma preocupação muito forte agora para diminuir os riscos dessa operação. Tá certo? E nós estamos implementando, inclusive a própria torre de lançamento agora, inserimos uma série de procedimentos que, digamos assim, vão diminuir muito o risco da operação. Como
está o Programa Espacial Brasileiro atualmente? Que avanços podemos citar desde o início do programa? São grandes, os desafios são muito grandes. O país, o programa é um programa muito audacioso e os resultados são ainda modestos, tá certo? Nós estamos, digamos o seguinte, no meio de um processo. Nós tivemos bons sucessos com relação aos nossos satélites. Nós temos os satélites de coleta de dados que foram totalmente construídos no Brasil. Temos uma cooperação com a China que já tem cerca de 26 anos, onde lançamos satélites rotineiramente. Nós já lançamos 3 e vamos lançar mais um esse ano, é o 4º, de forma que estamos no meio do processo. Então, os desafios são muito grandes, porque essa área é uma área que é tecnologicamente muito complexa e necessita de investimentos de grande porte. Nós conversamos hoje com o presidente da Agência Espacial Brasileira, José Raimundo Coelho, qual agradecemos pela sua participação no nosso programa Brasileiros no Mundo de hoje. Muito obrigado também. Quem está na Alemanha e enviou um vídeo para o Brasileiros no Mundo foi o estudante de Engenharia Elétrica José Batista de Sales Filho. Bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras, ele estagiou no Centro Aeroespacial Alemão. Vamos ver o que ele conta. Olá, meu nome é José Batista Sales Filho, tenho 22 anos, sou natural da cidade de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Eu sou aluno do curso de Engenharia Elétrica pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e desde janeiro eu recebi uma bolsa do programa Ciências Sem Fronteiras para passar um ano aqui na Alemanha para completar minha graduação, junto à Universidade Tecnológica de Dresden. Durante as férias da universidade, eu consegui uma vaga de estágio para trabalhar no Instituto de Comunicação e Navegação da Agência Espacial Alemã. Dentro do Instituto de Comunicação e Navegação, eu fui lotado no grupo de pesquisa de receptores para satélites, onde são realizadas várias pesquisas e desenvolvimento de circuitos eletrônicos a serem embarcados no sistema de satélites a serem lançados no futuro. Para mim tem sido uma experiência muito boa trabalhar no DLR, pois é uma instituição de pesquisa de grande renome mundial, com ótima infraestrutura e profissionais extremamente qualificados. No próximo bloco, reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, fala sobre o curso de Engenharia Aeroespacial. Não saia daí! O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, é um importante centro de ensino de engenharia no Brasil. São vários cursos, entre eles o de Engenharia Aeroespacial. Saiba mais sobre o ITA e a contribuição do Instituto ao desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro na entrevista a seguir. No programa de hoje, nós vamos conversar com o professor Dr. Carlos Américo Pacheco, reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Reitor, o ITA tem 6 divisões acadêmicas, entre elas a divisão de Engenharia Aeronáutica, que forma profissionais para atuar no setor aeroespacial. Como é que funciona esse curso? Nós temos 2 cursos na divisão de Aeronáutica, o de Engenheiro Aeronáutica e de Engenharia Aeroespacial. São 2 cursos que são parecidos no começo, no primeiro ano, e depois cada um deles foca. Um em estruturas, em concepção de aeronaves, em dinâmica de voo, e outro em desafios da área aeroespacial, propulsão, e um conjunto de desafios, porque espaço é uma coisa diferente que simplesmente voar. Porque espaço opera sem gravidade, opera em condições muito mais difíceis do ponto de vista de projeto. Então a gente forma gente para desenhar satélites, construir lançadores na parte aeroespacial e gente para trabalhar com aeronaves e projetos de aeronaves na área de engenharia aeronáutica. Nesse contexto, de que forma que o ITA contribui para o desenvolvimento científico e tecnológico do Programa Espacial Brasileiro? O ITA está com 63 anos de idade. O IPA teve um papel extraordinário em montar toda a indústria aeronáutica brasileira. A origem da Embraer era um laboratório que nasceu dentro do ITA, depois virou Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, IPD, e dali do IPD virou o que é hoje a Embraer. A equipe, na verdade, inicial da Embraer nasceu ali dentro. Então a gente está na origem de toda a indústria aeronáutica e aeroespacial. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, fica do lado do ITA, ele foi criado basicamente por gente egressa do ITA. O primeiro diretor dele era um iteano e boa parte, o antigo diretor, há 2 anos atrás, o atual diretor do INPE, são todos formados pelo ITA.
O ITA teve um papel muito importante em montar os institutos do DCTA, que trabalham nessa área, o IAE, o IAV, o INPE, e fornecer quadros para a indústria aeronáutica brasileira. O programa Ciências Sem Fronteiras lançou recentemente bolsas nesta área aeroespacial. Qual a importância dessa iniciativa? O Ciências Sem Fronteiras é uma oportunidade grande, porque assim, nós temos programas de pós-graduação, e várias universidades brasileiras têm programas de pós-graduação. Mas é bom que você mande uma parte dos seus professores para fora para fazer doutorado fora. Porque esse contato é que permite a gente sempre estar na fronteira do conhecimento. A gente quiser fazer tudo no Brasil, é errado. A gente tem que mandar uma parte dos nossos alunos mais brilhantes para as melhores escolas do mundo. Nós mesmos estamos fazendo um acordo de cooperação grande ITA com a MIT para incentivar isso. E estamos procurando várias boas escolas de engenharia do mundo, o Caltech, o ETH na Suíça, etc., para fazer programas de cooperação e estamos mandando gente para fora. Então, Ciência Sem Fronteira é importante. Se o Brasil quiser estar na fronteira do desenvolvimento tecnológico, ele tem que usar todas as oportunidades que o mundo tem a oferecer. Mandar a gente para fora e trazer. Existem muitos alunos ou ex-alunos do ITA que estão atuando no exterior? Tem um número significativo. Os alunos do ITA são engenheiros com uma formação muito demandada pelo mercado. A escola tem uma fama muito grande, todo mundo sabe que é muito difícil entrar no ITA, etc. Então, esses alunos são muito requisitados. A gente tem um vice-presidente da Boeing que é formado no ITA e tem gente espalhada em vários lugares. Tem gente em Stanford como professor, tem gente em Princeton como professor, tem gente em vários lugares do mundo. Não é um número excessivamente grande, mas existe um certo número de pessoas trabalhando fora, em empresas na Europa, empresas nos Estados Unidos, etc. Essa experiência no estrangeiro também é muito boa e muitos desses retornam ao Brasil e com uma contribuição muito importante ao Brasil, ou abrem portas para nós de cooperação com outras empresas e universidades no mundo afora. E para finalizar, reitor, aquele estudante que tem interesse em estudar no ITA, como é que é o processo de ingresso no Instituto? O processo de seleção do ITA começa com o vestibular. Nós fazemos um vestibular todo ano, que é na primeira semana de dezembro, tradicionalmente. As inscrições, em geral, são abertas até o final de agosto, etc. E ele pode aplicar para o vestibular pelo site do ITA mesmo. Recomendação, tem que estudar, estudar e estudar, porque talvez seja o vestibular mais difícil que o Brasil tem. Esse ano nós vamos aumentar as vagas de 120 para 170, é uma oportunidade maior. Ano que vem devemos aumentar de novo mais um pouco até chegar em 240 vagas, mas é difícil. Basicamente é o seguinte, nós fazemos uma prova de português, inglês só classificatória, depois fazemos uma prova de matemática, física e química. É dureza, mas vale a pena. Nós conversamos com o professor Dr. Carlos Américo Pacheco, que é reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Nós queremos agradecer a sua participação no nosso programa Brasileiros no Mundo de hoje. Obrigado. Até o fim de 2014, 150 estudantes e pesquisadores brasileiros devem ir para o exterior por meio do programa Ciências Sem Fronteiras Espacial. Quer saber como conseguir uma bolsa de estudos? Anote aí. As oportunidades do programa Ciências Sem Fronteiras Espacial são para graduação sanduíche, doutorado e pós-doutorado, além das modalidades Jovem Talento, Pesquisador Visitante e Pesquisadores Júniores e Sêniores. Poderão se candidatar estudantes e pesquisadores das áreas de Engenharia, Física, Matemática e afins, além de sub-áreas do conhecimento vinculadas à indústria aeroespacial. Foram feitos acordos com as agências espaciais mais importantes do mundo, como as do Japão, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Canadá, Rússia e Ucrânia, onde os profissionais irão atuar. Para mais informações sobre o programa e prazos de inscrição, acesse csf.aeb.gov.br. Há mais de 15 anos, a astrônoma brasileira Duília de Mello se mudou para Baltimore, nos Estados Unidos. Ela gravou um vídeo para a TV Brasil Internacional. Vamos ver. Meu nome é Duília de Mello, eu sou astrônoma, eu sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho também um mestrado pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE, e um doutorado pela Universidade de São Paulo. Eu saí do Brasil em 1997. Quando eu era recém-doutora, tinha uma bolsa do CNPq no Observatório Nacional, no Rio de Janeiro.
Na ocasião, houve cortes de investimentos na pesquisa e eu decidi, então, fazer minha carreira fora do Brasil. Eu vim como uma bolsa de pós-doutora do Instituto do Hubble, do Instituto do Telescópio Espacial, em Baltimore, e eu continuo em Baltimore até hoje. Bom, muitos me perguntam se eu gostaria de voltar para o Brasil, já que eu fiz carreira fora, que seria muito importante a volta ao Brasil. Bom, eu não descarto a volta, pelo contrário, eu considero como uma possibilidade, porém seria muito difícil voltar, porque quem fez carreira fora do Brasil não tem o cargo básico que todos têm, que já são professores, né, que são funcionários públicos, ou são cientistas de algum instituto, né? Então nós não temos esse cargo, então fica muito difícil, porque aí você não consegue a promoção dentro da sua carreira com a rapidez que deveria ser, né? Então eu conheço vários cientistas que estão na mesma situação, que gostariam de voltar, mas que não veem o caminho da volta. Quanto ao investimento na área espacial, de ciência espacial, eu gostaria de dizer que eu espero que um dia o Brasil invista mais na ciência espacial, porque a ciência espacial ela promove as outras ciências, né? Então, para investir nessas áreas, o jovem fica estimulado a estudar ciência, estudar engenharia, né? Então eu acho que isso seria muito bom para o Brasil. O potiguar Carlos Mendes Júnior tem apenas 23 anos de idade, mas já fez mestrado na Itália e também trabalhou no Centro Aeroespacial Alemão. Para contar como foi essa experiência, ele enviou para a gente um vídeo direto de Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde mora atualmente. Sou Carlos Mendes Júnior, tenho 23 anos, sou natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e sou formado em Engenharia Elétrica pela Federal do Rio Grande do Norte. Também tenho um mestrado pela Politécnico Torino, na Itália, em Navegação de Sistemas Relacionados. E trabalhei durante um ano no Centro Aeroespacial Alemão, o DLR, onde desenvolvi pesquisa na parte do front-end, na parte analógica dos receptores GPS e Galileu, que são os receptores do sistema de navegação global, tanto o americano quanto o europeu. E a experiência de se trabalhar no DLR e de ter estudado na Itália foi muito boa, principalmente na parte profissional, né? E a parte que eu mais gostei de tudo isso foi o reconhecimento que um pesquisador tem lá fora pelo seu trabalho, né? Quando você faz um trabalho bem feito, você é bem reconhecido por isso, e isso é gratificante. Daqui a pouco, Brasileira conta como foi morar em 3 países muito diferentes e ainda a agenda cultural. Voltamos já já. A jornalista Maria Alice Monteiro já morou nos Estados Unidos, no Japão e no Equador. No quadro Viajantes, ela contou como foi viver em países com culturas tão diferentes. Meu nome é Maria Alice Monteiro, eu sou jornalista. Eu já morei nos Estados Unidos, ao todo 4 anos. Entre o Sul, na Louisiana, onde eu fui quando eu era adolescente, depois eu fui para Nova York, já adulta, depois eu me mudei para Tóquio e depois para Quito, no Equador, e agora estou de volta aqui a Brasília. Eu fui porque eu era casada com um diplomata e nós nos casamos e fomos. Ele foi prestar, né, foi trabalhar e eu fui e trabalhei também, não fiz só turismo não. A gente começou com Nova York, onde a gente ficou por 3 anos e meio, com direito a torres gêmeas, confusão. Mas Nova York é uma cidade maravilhosa, é realmente o centro do mundo, é onde tudo acontece, tudo existe, você come muito bem, você vê as melhores peças de teatro, cinema em primeira mão. É uma cidade muito, muito, muito rica. Depois disso, a gente foi para Tóquio, onde eu fiquei por 3 anos. E aí sim, aí é um choque grande. Não tão grande quanto eu imaginava que fosse ser. Porque eu ficava com medo que eu não fosse entender nada e que eu não fosse conseguir comprar nada. Eu levei shampoo, eu levei óleo de soja, eu levei várias coisas de Nova York para lá na minha mudança, até que talvez nem devesse, com medo de chegar no supermercado e não conseguir comprar. E não conseguir ler um rótulo. Mas na verdade, o japonês, ele está um pouco mais próximo, o cotidiano dele está um pouco mais próximo do nosso, né? Não é assim tão difícil. E você começa a aprender um pouquinho da língua,
você começa a aprender um pouquinho dos alfabetos, você começa a ler os rótulos e a não se sentir assim tão estranho no mundo. As pessoas tinham me falado muito bem de Quito. Ah, porque perto, você vai estar perto de casa, em poucas horas você vai estar no Brasil, você fala espanhol, então é muito mais fácil. É e não é, porque no momento que você convive com duas culturas, como a norte-americana e como a japonesa, que são tão organizadas, eles são tão educados, eles têm essa coisa de viver em conjunto, respeito pelo próximo, é uma coisa tão enraizada, tão forte. Quando você volta para a América Latina, o susto é gigantesco. Talvez se eu tivesse ido do Brasil direto para Quito, eu não tivesse sentido isso tanto. E é uma outra história, é outra comida, são outros hábitos. A própria questão de você viver a quase 3 metros de altitude. Você vai a uma festa, se você não malhar todo dia, você vai a uma festa, você não dança uma música inteira. Eu não falaria com essa desenvoltura se eu tivesse em Quito. Viajar, eu acredito que seja uma das coisas mais importantes que a gente possa fazer para o nosso crescimento pessoal. E agora, a agenda cultural. Circo Teatro Udi Grudi, no México. A cidade de Puebla, localizada na região central do México e considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, recebe no mês de novembro a edição 2013 do Festival Internacional de Teatro Héctor Azar. Na programação, o espetáculo Ovo, do premiado grupo brasiliense Circo Teatro Udi Grudi, uma das mais antigas companhias de novo circo no Brasil. Brasileiros no México, não deixem de assistir ao Circo Teatro Udi Grudi no Festival Héctor Azar, em Puebla, uma linda cidade, dia 19 de novembro. Venha! Vem. Circo Teatro Udi Grudi, na terceira edição do Festival Internacional de Teatro Héctor Azar, apresentando o espetáculo Ovo, dia 19 de novembro, na cidade de Puebla, no México. A baiana Nádia Schwab mora na Arábia Saudita há 3 anos. Ela enviou um vídeo à TV Brasil Internacional contando curiosidades do país. Sou Nádia Schwab, baiana, advogada. Deixei o Brasil há 11 anos e fui morar nos Estados Unidos, onde conheci o meu esposo e com ele construí uma linda família com 2 filhos. Atualmente vivemos na Arábia Saudita há 3 anos. Compartilhando um pouco com vocês sobre a Arábia Saudita, nossa vivência inicial aqui foi engraçada. Ainda no aeroporto de Dammam, quando chegamos, achamos tudo muito estranho. Todo mundo muito coberto. No início parecia ter férias, mas depois caiu a ficha. Afinal, uma baiana legítima, de carioca para norte-americana, agora na Arábia Saudita, dá para acreditar? Aqui não é permitido que a mulher dirija. Devido a isso, a empresa em que meu marido trabalha, a Aramco, disponibiliza um ônibus para que nós mulheres possamos ir ao shopping fazer uma das coisas que mais curtimos. Compra no shopping aqui é uma loucura. Todos os dias, os sauditas fazem 6 orações. E em cada oração, o país para. Nada funciona. Então imagine a correria nas lojas, pois todas elas se fecham no momento das orações. Todas as mulheres aqui devem andar cobertas com abaya, uma veste feminina que cobre todo o corpo. Se não usarmos, podemos ser punidas ou até presas. Para as muçulmanas, é necessário também usar a burca, que cobre os cabelos e os olhos. Eu e minha família moramos em um compound, ou seja, um condomínio fechado, onde temos mais liberdade em relação à restrição dos árabes, o que minimiza a nossa saudade. Dentro dele há aproximadamente 3.000 habitantes de todo o mundo. E todo ano, em comemoração a isso, acontece um evento, o Dia Internacional, onde ocorre um desfile com um grupo de cada país aqui representado. Ano passado, nosso grupo do Brasil usou o tema da Copa para nos representar. Um pequeno grupo de verde e amarelo abrilhantou esse condomínio, foi tudo muito lindo. O Brasil é o país do futebol e todos os reconhecem.
Enfim, é para mim uma delícia compartilhar um pouco da minha vida mundo afora. O cultivo de novas amizades, o desvario vivenciando no luxo árabes, lugares paradisíacos, visitados e paralelo a isto, está sempre grudado a meu marido e filhos, na vida cotidiana da mulher moderna. Demonstro tudo isso no meu blog, o nadiaschuabe.com. E você também gostou do vídeo da Nádia? Quer mostrar uma curiosidade do país onde mora? Grave um vídeo de até 2 minutos de duração em que você conta e mostra imagens de um lugar ou um fato interessante. Envie o vídeo pra gente. O e-mail é brasileiros@ebc.com.br. Curta nossa página no Facebook. E chegou ao fim mais uma edição do programa Brasileiros no Mundo. Esta é uma produção da TV Brasil Internacional. O Brasil, onde você estiver. Voltamos na próxima semana. Até lá!